Oi, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do PH Cash, podcast que a gente fala sobre um monte de coisa, a gente fala um monte de besteira, mas a gente fala também principalmente de comunicação, de empreendedorismo com pessoas que, assim, sabem se comunicar e sabem empreender ou tiveram que empreender na marra, como é o caso, por exemplo, do meu convidado de hoje, Joãozinho! Tudo bem, Felipe? Que delícia. Prazer te ver aqui, Que cara. delícia. Você não conhecia o Bu ainda, né? Não conhecia. Primeira vez que eu vim aqui, na verdade, assim, tô te devendo essa visita. Faz assim, um Faz ano, assim, no mínimo, né? No mínimo um No ano, mínimo né? um ano, Sempre, é. mas a gente sabe como é que tá a agenda, como é que tá o babado todo. Mas tô feliz, cara, de verdade. Muito lindo aqui. Acho que é bonito ver, assim, até mesmo você contando, tipo, mostrando o lugar. Ah, eu assim, fico mó orgulhoso. Mó orgulhoso. Todo Não, mundo aqui chega. a gente faz isso, aqui a gente faz esse é o aquilo. estúdio, Mó tá? bonitão, assim. Mas de verdade, fico feliz. Ai, que legal. É essa a jornada, né? É. Vai empreendendo, vai crescendo, começa pequenininho, tal, não sei o quê. Então. E hoje eu quero saber, cara, como é que você enxerga isso? Porque, meu, todo mundo já conhece a tua história. Gente, se por um acaso você morou em um país muito pequenininho, sei lá, de algum continente longínquo e não sabe quem é o João, assim, tem que falar, ex-Big Brother, não tem jeito, né? Não é o principal crédito, mas é o que todo mundo acabou conhecendo. Professor de geografia, um cara assim, um baita de um intelectual, um cara extremamente inteligente, culto. E hoje um empresário, né, João? A gente pode dizer empresário. isso, né? E é legal que você abriu o programa falando isso, né? Você falou, pessoas que tiveram que aprender a empreender, né? E isso é muito o que aconteceu comigo. Eu jamais teria noção de duas coisas. Primeiro, eu nunca tive noção de que eu ia ganhar o dinheiro que eu ganho hoje. Uhum. E isso pra mim é absurdamente novo e acho que vai ser novo pro resto da minha vida. Porque, infelizmente, a sua profissão é uma profissão que não ganha Cara, dinheiro eu no ganhava Brasil. R$2.000 por mês. Vamos começar por aí. Eu ganhava R$2.000 por mês, meu aluguel era R$1.000. Já Louco começa aí isso. porque o aluguel é a parcela dos nossos gastos, que é o mais caro até hoje, né? Acho que eu colocaria aluguel e alimentação ali. Uhum. Então, assim, R$1.000 ia embora pro meu aluguel. Os outros 1.000 era o que eu pegava pra dividir as contas que eu tinha do mês e não sobrava dinheiro. Então, ter dinheiro sempre foi uma coisa muito estranha pra mim. Cara, R$2.000 até quando? R$2.000 até o dia que eu fui confinado, assim. Cara, você tá de brincadeira, cara. R$2.000. E não era nem 2.000, porque tinha um desconto, dava 1.900 e alguma coisa. Cara, isso dando aula. Isso dando aula, eu dava eu dava aula de segunda a sexta todas as manhãs. Cara, que triste isso, né? E é muito louco, Felipe, porque os cargos de professor no estado ou no município, a depender da forma como, né, e da cidade onde você tá, eles são cargos de disputa mesmo. Então você faz ou é concurso público, ou então você faz uma inscrição, quase que num processo seletivo, e a partir disso você vai e consegue algumas aulas. Então, o professor que não é concursado, ele pode virar um ano com 40 aulas ou com 5 aulas. Nossa. E ele ganha por aula. Então, como eu dava, né, todas as aulas de segundas a sextas, 5 horários todos os dias, então 25 aulas semanais, eu ganhava referente a isso. E, tipo, era o dinheiro que a gente tinha, assim. Eu ganhava isso e meu namorado ganhava a mesma coisa. Ele então, também era professor. no mesmo lugar, inclusive. Vocês conheceram lá? Não. Não, nada a ver. Nossa, Nada a ver. A gente só foi pro mesmo lugar. Isso onde? Isso em Extrema, no Lá em sul Extrema, de Minas sul de Gerais, Minas aqui. Eu dava aula em Cambuí, que era uma cidade próxima a Extrema, e ele dava aula em Extrema e Cambuí. Então, assim, ter dinheiro e saber administrar o dinheiro sempre foi uma coisa que a gente tinha que fazer. Porque se a gente não administrasse o dinheiro que a gente tinha, a gente se ferrava. Então, todo início de mês era aquela coisa, né? Sentar, ver o que a gente vai... Quando que a gente vai gastar com tal coisa, o que a gente vai botar esse dinheiro aonde, o pouquinho que a gente tem que sobrou, vamos investir em alguma coisa? A gente vai comprar alguma coisa? Vocês moravam juntos? Moramos juntos. Aí vamos dizer, um pouco menos difícil, porque algumas despesas vocês dividiam, A gente né? dividia as despesas. Então, e é muito disso. A gente era um casal e tem uma coisa que... Eu acho que quem ganha mais tem que participar mais. Sim, Não tem nenhum tabu nisso, assim. eu concordo total. Então o Igor ganhava um pouco mais do que eu. Então a parcela que ele pagava dos gastos da casa era maior do que a minha parcela. Era proporcional ao salário de cada um. E isso é uma forma que a gente encontrou de administrar o nosso dinheiro e de administrar a nossa vida mesmo. Para conseguir viajar, para conseguir comprar um negócio novo para casa e tal. Então, no momento em que eu me tornei uma figura pública,
eu peguei todos esses aprendizados que eu fiz com o dinheirinho que eu tinha lá e falei, cara, agora eu preciso entender como que é a minha vida. E fui aprendendo mesmo. Primeira coisa que eu fui pensar, preciso guardar dinheiro. Preciso guardar porque eu não quero voltar pra vida que eu tinha antes. Você tá contando a história da minha vida, cara. Essa sensação de não querer voltar à Eu não quero voltar. Cara, eu tenho isso, assim, inconscientemente até hoje. É muito doido. É uma coisa que eu e a Mari, a gente não tá mais junto, mas obviamente ela é minha sócia aqui na Boa, a gente convive, a gente se ama, tá tudo bem. Mas são coisas que até hoje ela fala pra mim, assim, do tipo, meu, tá tudo bem, calma, você já venceu na vida, não precisa mais essa coisa, esse desespero de guardar. Vou melhorar a minha condição, mas eu não preciso melhorar a minha condição até o limite do tanto que eu ganho, que eu acho que é isso que muita gente não entende. Exatamente. Que acho que é isso que também faz muita empresa quebrar, que faz muita empresa ser destruída. Então, quando eu olho as coisas que eu faço hoje, por exemplo, é isso que eu queria muito entender, a tua lógica, a Albu foi isso, a Albu começou, uma história que eu adoro contar, nos fundos da casa do Rafa, meu sócio, foi crescendo, dali a gente foi para um quartinho numa casa que era um coworking, daquele quartinho a gente foi para uma salinha de 50 metros quadrados, até que a gente está aqui ocupando o andar inteiro de um prédio na Berrini, que é um dos principais endereços comerciais de São Paulo. Mas essa jornada foi sempre muito conservadora. Para dar o próximo passo, não tinha loucura, era olhando o fluxo de caixa, tem grana, não tem. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. E a gente nunca está 100% seguro com o pode, né? A gente nunca acha que a gente pode de verdade, né? Então esse lance empresarial eu carrego muito para minha vida, porque eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando de empreendedorismo do ponto de vista empresarial e do ponto de vista pessoal também. Sim. O autoempreendedorismo ele é fundamental, né? Tipo, você toca as coisas muito desse jeito, assim, pelo que eu vejo. Né? Porque a minha empresa sou eu, né, Felipe? Minha empresa sou eu, assim, Sim. tipo... Não tem... É a minha imagem. Minha empresa é o que eu quero... Hoje é isso, né? Eu acho que eu tenho ideias, assim, num futuro de poder construir outras coisas, mas aí a gente pode até entrar dentro desse assunto, assim. Quero porque se tem uma coisa que eu quero fazer é não abandonar minha profissão. Nunca. Assim, né? Acho que eu sou professor de formação, minha família é toda formada por professores e eu acho que eu preciso, de alguma forma, né, gerar algum impacto em cima disso, assim. Então eu tenho algumas ideias assim de projetos de cursos, escolas, pré-vestibulares, enfim, coisas que eu quero criar até mesmo para gerar um impacto social também, porque Legal. acho que é uma situação muito confortável em algum momento também para você e para gente que é empresário de tipo, tô tranquilo, tá, mas e aí? Tá, só você já chegou no que você queria, você vai parar aí? Mas, cara, hoje você não tem 30 anos de idade, velho. Né? Não, mas... tipo, cara, acabou. Você tá assim, mas você tá pensando o quê? Vou aposentar. Não dá pra acabar, né? Tipo... Então eu tenho algumas ideias do que eu quero fazer, porque se hoje a minha empresa sou eu não quero que isso seja pra sempre também, assim. E pra fazer isso acontecer, você pensou em alguma coisa já do tipo, cara, vou estudar empreendedorismo, vou estudar gestão, vou estudar pessoas, vou começar a conversar com gente, em que pé que tá essa vontade? Você sabe que antes de escolher geografia, eu quase fiz gestão de RH e eu quase fiz administração de empresas na faculdade. Só que aí a matemática me pegou. Mas eu tô muito num processo de compreender também e de estudar para eu não fazer burrada. E até a gente estava falando sobre dinheiro, assim. Então tá, eu vou investir esse dinheiro. Aonde eu vou investir esse dinheiro? Que fundo que é importante? Que fundo é legal para eu investir? Fundo imobiliário é bom? Beleza. Mas e esse aqui? Que é um pouco mais conservador, mas que esse aqui que tem um pouco mais de risco. Mas o que vale esse risco ou não? Então acho que eu tô nessa ideia, assim, nesse processo. De estudar mesmo. De buscar, de abrir o computador, de procurar coisa, de olhar aquele monte de sigla que você não sabe, que é uma comunicação que não é nem um pouco fácil, isso a gente precisa falar, que não é uma comunicação fácil, não é qualquer pessoa que abre o computador e fala assim, gente, o que é isso? É zero atrativo. Não, você tá falando de fundo imobiliário, mas aparece lá como FII, né? Você fala, cara, o que é isso? Entendeu? De onde veio? Né? É zero convidativo. Eu acho muito louco, assim, quando você fala essas coisas, porque isso é muito real, oficial, o que eu entendo por comunicação, assim, né? Eu acho que a gente tem uma escola aqui no Albu também, né? A gente tem a Albu School.
Por um motivo muito simples, assim. Vou me Porque, inscrever no óbvio, curso. Não, pelo amor de Deus. Você sabe que a casa é sua. Já te falei inúmeras vezes. Já você que nunca veio aqui, tá vindo agora pela primeira vez. Estou ouvindo. Isso. E agora não sai mais. Agora senta aqui, entendeu? E vai trabalhar. Porque é muito o que a gente entende por comunicação, sabe? Tipo, é o que eu sempre entendi por comunicação na minha carreira inteira. E é o que a gente tem como valor, de fato, aqui na empresa, que é comunicação muito, 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 muito conectada com educação. Sim. Porque não dá para ser diferente. Né? Então, até no CNN Business, programa que eu fazia com o Naka na CNN, a gente falava muito sobre esse lance da importância da gente também incluir na conversa, não só o investidor. Uhum. O investidor, ele tá ali. Mas, cara, a pessoa que não sabe o que é o FI, que abre o aplicativo, meu Deus, não entendi nada, fecha, não é para mim. Eu vou deixar meu dinheiro na poupança desvalorizando, né? Então, a gente sabe que isso acontece muito ainda. Então, quando você educa, você tá entregando para aquela pessoa não só aquele conhecimento, você está entregando cidadania, você está entregando o mínimo de noção de inclusão social de fato, né? No sentido da inclusão social como sociedade geral, como um todo, para esse conhecimento não ficar só restrito a uma elite ali que sempre ficou, né? Então isso é muito louco, assim, a educação ela tem que estar presente em tudo. Então quando você fala que quer fazer um negócio muito voltado para isso, pela sua essência, eu falo, cara, que foda, da hora, assim, sabe? né? Que foda. Não, isso que você fala é muito da hora, Felipe, porque assim, se a gente pega o nosso país hoje, né? Quantas pessoas conseguem guardar dinheiro? Cara, a gente tem um país onde a maioria esmagadora, e isso é dado estatístico, a maioria é endividada. É endividado. E os jovens são endividados. E isso que é muito louco, assim. Então, e isso também é um pouco de uma falta de uma... eu acho que, obviamente, e isso não tem nenhum tipo de questionamento, é um pouco reflexo das questões sociais que são atravessadas no nosso país. Então, a gente tem salários baixos, a gente tem um número de subempregos muito grande, principalmente depois da pandemia, e isso impacta na vida das pessoas e impacta na saúde das pessoas. Eu acho que falar de dinheiro e falar sobre finanças impacta na nossa saúde também, assim. Mas esse endividamento em massa da população, ele também é reflexo de uma falta de educação financeira. Total. E isso é muito importante a gente ter isso dentro dos ambientes escolares, dos ambientes de entretenimento, dos ambientes de comunicação, na TV, na rádio, no jornal, no cinema. Não dá pra gente abrir a página do jornal, ver um monte de sigla e um monte de taxa que você tá comunicando só com quem tá na Faria Lima. Obrigado. Você não tem que comunicar só com quem tá na Faria Lima, você tem que comunicar com quem tá em Paraisópolis, com quem tá no extremo leste da cidade de São Paulo, com quem tá nos interiores do Brasil. É aí que a pessoa vai ver que, tipo assim, pô, beleza, dá pra eu receber o meu salário no final do mês e olhar, isso é aluguel, isso é água, isso é luz, isso é o meu lazer e isso aqui é o que eu vou guardar. Se você tiver como guardar. E a gente sabe que grande parte da população não tem nem como guardar, porque o dinheiro que ela ganha nem dá pra ela pagar os gastos. Não, e pior, nem dá pra ela pagar os gastos, João, e muitas vezes ela acaba se endividando por falta de conhecimento, porque ela olha lá o limite do cartão de crédito, vê o valor do rotativo, isso quem consegue ter acesso a cartão de crédito, né? Que a gente sabe que também são poucas pessoas, e ela paga o mínimo porque ela fala, não, aqui vai dar, no mês que vem eu resolvo, só que ela não sabe que aquele juro é exponencial e tal. Então assim, tudo isso esbarra na falta de educação, né? Tudo isso esbarra na falta de conhecimento. Eu já fiz Todo isso mundo já fez várias isso praticamente, vezes. né? Aí, por exemplo, a gente tem uma coisa que está acontecendo hoje no contexto brasileiro, que é a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio, ela abre possibilidades para que algumas escolas e as instituições educacionais elas possam criar novas disciplinas. Então, quando você vai para a escola, Felipe, você estuda geografia. Você sabe o que você vai estudar em geografia? Então, eu vou estudar planalto, relevo, né? Globalização, blá, 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 urbanização, você vai estudar tudo isso. Tem uma ementa da disciplina. Quando as escolas elas possuem essa certa liberdade para construir essas disciplinas, você tem também a liberdade da escola construir a ementa. E isso pode, em algum momento, ser muito legal, mas isso também é muito traiçoeiro. Porque a gente tem escolas, por exemplo, hoje no Brasil, que tem uma aula que se chama brigadeiro. Exatamente. Olha só a cara. Eu também fiz a mesma cara. E o que é essa... escolas públicas. E a aula de brigadeiro é ensinar as pessoas a fazerem brigadeiro para vender. Isso não é mentira, é real. Você está ensinando os alunos a fazerem brigadeiro para eles venderem brigadeiro, porque se eles não conseguirem qualquer outra coisa, eles vão vender brigadeiro. O que você está fazendo? Você está aumentando a demanda
A demanda não, você tá aumentando a oferta e a demanda, tipo, vai vender brigadeiro a 10 centavos. Cara, mas Por que mas você não olha constrói louco, uma assim. ementa de uma disciplina de educação financeira na escola, por exemplo? Cara, mas olha, putz, é que como o meu business é comunicação, a minha cabeça já viaja de um jeito assim absurdo, porque eu falo, desse jeito que você tá falando, Chocante. essa lógica é péssima, é Chocante, chocante. Mas, é. cara, se você pega isso e empacota de um jeito legal e canaliza isso pra um jeito legal, você pode fazer uma aula de Super. brigadeiro, mas você ensina empreendedorismo. Exato. Não necessariamente brigadeiro. É. Né? Então você usa o exemplo do brigadeiro ali Exato. pra começar a explicar a história, Exato. sei lá, de uma grande empresa de chocolate. Exatamente. Qualquer coisa do tipo. E você, assim, tem, né? você tem experiências legais. Você tem escolas que fizeram educação financeira, você tem escolas que fizeram disciplinas de educação ambiental. Então, você também tem boas experiências sobre isso. Mas a maioria esmagadora das experiências, você vai ter aula de brigadeiro, Cara, aula de não sei o brigadeiro foi quê. demais. É doideira, assim. Aula de brigadeiro É doideira, foi- assim, porque é isso. Então, como que você vai construir um ambiente onde jovens, crianças e adolescentes, adultos, dentro do espaço da escola, aprendam como é importante eles saberem que dinheiro, não necessariamente tudo que você ganha você precisa gastar. Ah. Aí eu tenho amigos que têm 6, 7 cartões de crédito, assim, esgotados, gasta dinheiro de um cartão para pagar outro. E aí a gente tem o consumo na nossa cabeça o tempo todo, assim, e para mim isso é um dilema gigantesco, porque eu trabalho com TV, mas eu também trabalho com publicidade. E o que é Você a também tá vendendo publicidade? produtos. Então eu também estou vendendo produtos. Então, de alguma forma, eu também estou fazendo parte disso, sabe? E isso é um conflito, assim. Mas, cara, é um conflito que eu também tive, porque eu passei por um processo que é muito doido, assim, pra gente que é jornalista. Porque a gente que é jornalista aprende desde sempre que a publicidade, essa coisa de você vincular a sua imagem para vender algum produto, a gente aprende que isso, assim, é o fim dos tempos. Isso jamais pode acontecer, você é jornalista, tá, não sei o quê. E eu passei por um processo de ter a oportunidade de conseguir misturar os dois mundos, óbvio, com muito critério, com muito cuidado. E foi um processo para mim muito difícil. De, caramba, será que eu tô me rendendo ao sistema só para ganhar dinheiro e tal? É punk, assim, pra gente, esse processo. E aí eu consegui resolver isso dentro de mim, no sentido de falar assim, caramba, então cabe a mim não entrar nesse jogo por entrar, por grana. Então cabe a mim entrar em campanhas que principalmente façam sentido, que sejam coisas legais. Então, por exemplo, hoje eu sou embaixador nacional da Volks. Cara, eu tenho uma porrada de carro da Volks, eu amo carro. É um negócio que pra mim é orgânico. É uma coisa que você gosta. É uma coisa que eu curto, Sim. então tipo, faz sentido, ajuda a contar a minha história. Sim. Mas ao mesmo tempo, também falar de conteúdos que sejam conteúdos do tipo, ó, toma cuidado com essa questão do consumo pelo consumo, não vamos simplesmente sair comprando carro ou qualquer outra coisa por comprar, não vai se endividar absurdamente para isso. Então é você criar um storytelling ali, né, para essas coisas fazerem um pouco de sentido na sua cabeça, Exatamente. né? E além disso também é saber onde você tá entrando. Porque é isso. Não dá pra você vislumbrar também só com o dinheiro que você vai ganhar, sabe? E eu vou te falar, se eu tivesse aceitado tudo que eu quisesse fazer, olha, se eu tivesse aceitado tudo que me ofereceram, nossa, eu ia ter muito mais dinheiro do que eu ganhei. Mas que história você tá contando? Mas o que eu ia estar fazendo, entendeu? O que vale eu tirar uma foto com um negócio que eu não acredito, com um negócio que eu não uso, que eu não consumo, que não tá nem aí, tipo, o que tá de impacto na minha vida, do que eu quero gerar, em troca de um cachê, sabe? Por maior que ele seja. Por maior que ele seja. Então, tipo, de verdade, eu já recusei trabalhos que o dinheiro era... Eu olhava o dinheiro e falava, gente, isso aqui é anos de salário. Tá entendendo? E eu falei, não, mas não dá, porque acabou de acontecer um caso de um jovem foi espancado no lugar. Acabou de acontecer um negócio onde os caras evacuaram uma população pobre da rua de onde fizeram um novo empreendimento. E aí, na verdade, você tá entendendo que essa empresa só quer limpar a barra dela com a tua imagem. Entendeu? Então eu falei assim, o que isso vale pra mim? Isso vale pra mim? Eu quero fazer parte disso? Eu não quero fazer parte disso. Então pra mim não dá. Entendeu? Então se eu vou fazer coisas, eu vou fazer coisas que eu realmente acho legal. Assim, e que eu acho que, tipo, que eu realmente consumo. E pode ser a coisa mais legal do mundo, a campanha mais legal do mundo, mas também pode ser a maior bobeira. Mas você tocou num ponto que eu acho que é muito legal também agora há pouco, que você falou desse lance
do quando você está aprendendo essa jornada, estudando e tal, não sei o Sim. quê. Você é um negócio que eu gosto de chamar de CEO do próprio arroba, né? Que é quando a gente começa a ganhar grana, assim, entender como negócio e tal. Em que momento que você está hoje nessa tua jornada de CEO do próprio arroba? Como é que você organiza? Que estrutura que você tem? Quais são os parceiros que você tem? Como é que é a empresa João Pedrosa hoje? Minha empresa sou eu, eu sou. Isso é muito importante, mas eu também tenho as pessoas que trabalham comigo. E quando a gente trabalha com a nossa imagem, a gente quer entregar alguma. Eu tenho que ser muito sincero com a minha audiência, né, Felipe? Então, para eu ser sincero com a minha audiência, eu tenho que fazer coisas de qualidade. E aí, a gente que trabalha com a internet, não dá pra gente falar, a gente ganha muito bem. Comparado ao que as pessoas ganham hoje no nosso país, em diversos empregos, a gente ganha muito bem. Não dá para negar isso. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou chamar pessoas para trabalhar comigo. Eu vou precisar dessas pessoas. Então, eu preciso dessas pessoas. E eu preciso entender que isso é o meu trabalho. Isso também foi um processo, assim, né? Tipo, como assim eu trabalho com isso agora? Imagino. Que mané trabalho? Trabalho pra mim era sair Acordar 7 da manhã 5 e da voltar... Sabe? Era pegar um negocinho e bater o meu ponto. Isso que era isso que é trabalho. Doido isso, né? É muito doido. Então eu tive que entender primeiro o que é isso de trabalho. Aí no primeiro momento eu falei, acho que eu consigo fazer tudo sozinho. Eu consigo, gente, olha que fácil, é só pegar o negócio. E aí eu comecei a encontrar milhões de problemas e de dilemas. Eu falei, não dá pra fazer sozinho. Eu preciso chamar uma pessoa que vai me ajudar a gravar as coisas. Preciso chamar uma pessoa que vai me ajudar a editar. Porque em algum momento eu até consegui, mas eu só trabalhava. Cara, é muito legal você falar isso, porque essa é a jornada do empreendedor, cara, pra qualquer coisa. No começo ele falou, consigo fazer tudo, tal, não sei o quê, porque eu não vou gastar contratando pessoas, né? E aí você percebe que, na verdade, o gastar contratando pessoas é pagar pessoas para fazerem um back-office ali para você, que às vezes é muito mais braçal do que criativo seu. Sim. E isso, na verdade, esse tempo que você poupa é um tempo que você, cara, vai conseguir produzir muito mais e fazer muito mais dinheiro para uma coisa menos braçal. Mas esse processo você tem que passar, né? Você tem que errar, Tem que passar. Então, eu falei, eu consigo fazer tudo sozinho. Aí eu só trabalhava, Felipe, só trabalhava. Eu acordava de manhã, trabalhava, ia dormir. Eu falei, não, gente, que vida é essa? Sabe? Ah, mas eu tô gravando um story, eu não tô trabalhando, eu tô só gravando um story. Entendeu? Exato. Até entender que isso é trabalho, Até entender que isso é trabalho. E aí, além disso, tem as coisas que eu faço para além do Instagram. Então, tem o programa na TV, tem os livros que eu tô escrevendo, tem as palestras que eu dou. Então, tipo, né, é desgastante. Aí eu falei, eu tenho o Igor que trabalha comigo hoje, que é meu namorado. Então, Ele só faz isso hoje. Hoje não, ele dá aula também. Ele ainda dá aula. Ele dá aula, mas ele dá aula porque ele gosta, assim. Sim. E isso é legal, porque tipo, antes a gente dava aula porque a gente precisava do dinheiro. Hoje ele dá aula porque ele gosta, né? Então, ele trabalha ele dá menos aulas hoje, vai. Então, ele vai pra escola, trabalha, blá, blá, blá. E ele chega pra cá, em casa e ele me ajuda muito nessa questão burocrática. O Igor é o meu RH, que eu falo pra ele. Então, ele é o cara que, tipo, que cuida das pessoas que trabalham comigo, que faz o dinheiro que essas pessoas recebem não atrasar. Sabe? Que organiza minhas planilhas financeiras. Hoje você vai receber tanto, confere na sua conta, vê se está recebendo, vê se caiu, tá tudo certo, o pagamento do imposto é tal dia, a gente vai pagar tanto esse mês, blá blá blá. Então ele é a pessoa que me organiza em planilhas. E ele tem eu vou fazer algumas perguntas talvez indiscretas, se você não quiser responder, você não responde, tá? Tá bom. Mas ele tem um prolabore ali, ele tem um salário fixo, ele tem participação, como é que é? Não, a gente mora junto e aí a gente segue muito isso que eu te falei da participação dos gastos. Sim. Então ele recebe o salário dele como professor, mas ele também recebe a grana dele pelo trabalho. Tem um salário da sua empresa. Exato. Faz sentido, faz muito sentido. Né, a gente tem um relacionamento, mas ele tá prestando um serviço para a empresa. Esquece o relacionamento. E é foda separar isso, não é? Não, é total. É difícil, total. né? Porque ele sabe exatamente... Amor não, coração. Não. Aqui eu sou o Igor, entendeu? E aqui eu trabalho com você. E ele sabe exatamente o valor que quanto do salário dele que sai do caixa do negócio, de tipo... Ele sabe que ele precisa vender porque, putz, tem meu salário aqui, eu quero meu bônus no fim do ano. Então tem o Igor que me ajuda isso nessas planilhas, então ele faz as planilhas da empresa e as planilhas dos nossos gastos pessoais e da nossa casa também. Tem a agência, a Mind, que me vende,
Então ela que chega no cliente e fala, ó o João aqui. Aliás, Julinho, beijo, a gente Exatamente. Isso no quadradinho João Publicidade. Sim. Ainda tem o quadradinho João TV e o quadradinho, outros quadradinhos, assim. Sim. Então, no meio disso. Então, tem essas pessoas. Tem a Luísa, que é uma amiga minha que trabalha comigo. E a Luísa foi uma pessoa que trabalhou nas minhas redes sociais enquanto eu tava no BBB ainda. Ah, que legal. Então, ela tá comigo. Ela Legal. ficou comigo, assim. Cara, aí só abrir um parênteses rápido, assim. A Luísa é a pessoa que trabalhava comigo nas minhas redes sociais. Como é que a Luísa apareceu pra trabalhar nas suas redes sociais? Ela já era minha amiga. Ah, entendi. Então, quando você ficou sabendo que você ia, você falou, eu falei, dá uma força. Eu falei, quem vai trabalhar nas minhas redes sociais são pessoas que me conhecem. Sim. Eu não quero nenhum desconhecido, não. Porque sabem o que você Porque postaria. sabem o que eu falaria e tal, entendem mais o que eu quis dizer sobre determinada Faz coisa. total sentido. Eu sou muito amigo do Fred, né, Sim. do Desimpedidos. E o time inteiro dele é de amigos nossos. Assim, Tem que ser amigo, tem que ser amigo. Porque a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Não dá pra ser outra pessoa que vai ter uma interpretação, né, em terceira pessoa, assim. Sim. E aí tem a Luísa, que ela trabalha comigo, e a Luísa faz esse trabalho muito de produção, de me ajudar a produzir os roteiros, porque eu roteirizo tudo que eu faço, né, assim, de conteúdo para as redes sociais. Então, se tem algum vídeo, alguma coisa, tudo eu tento criar um roteirozinho, assim. Tudo. As publicidades, alguns vídeos que eu falo falando sobre determinadas coisas. Obviamente que tem, às vezes. Você pega um negócio e fala, isso vai ser engraçado, isso vai ser legal. Né? Tem também essa liberdade criativa, assim. Mas roteirizar, escrever o texto ou roteirizar, colocar bullet points ali? Eu coloco, depende, assim. Tem texto, por exemplo, que eu gosto de fazer nas minhas redes sociais, que são textos falando sobre alguns assuntos contemporâneos. Então, eu falei, por exemplo, recentemente sobre a origem do sobrenome Silva, do porquê que a gente tem esse sobrenome, é o sobrenome mais brasileiro do que um vira-lata caramelo. Então, eu também eu falo sobre passabilidade do erro, assim, né? Como que tem algumas pessoas que podem errar, que conseguem errar, e rapidamente o erro delas é apagado, enquanto tem pessoas que erram e acabam, né, sendo marcadas por esse erro o resto da vida, assim. Então, quando eu vou falar de assuntos um pouco mais sérios, assim, eu escrevo. E aí não é eu escrevo também, tipo, TP. Eu escrevo a ideia do que eu quero fazer, e aí na hora de gravar, a gente vai lá, aí a Luísa fala, acho que você pode falar de outro jeito, acho que isso pode ser mais legal e tal. Você grava na sua casa? Gravo na minha casa, às vezes quando eu quero fazer uma coisa bem mais produzida, eu faço no estúdio. Então, vou vir aqui na UBU gravar. Por favor. Pelo amor de Deus, eu tava esperando você falar isso. Vai ficar bravo se você falasse. Então é isso. E sabe, Felipe, uma coisa que me atravessou muito foi como remunerar essas pessoas. É difícil. Porque eu trabalhei muito e ganhava R$2.000. Eu não quero que essas pessoas trabalhem muito e ganhem R$2.000. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu nunca tive essa ideia de ser um empresário. Eu nunca quis. Não, e aí você fala assim, não, eu vou pagar bem e tal. Só que aí quando você começa a perceber o que gera o pagar bem, e sabe o que eu penso muito, assim, João? Tipo, a galera aqui na UBU, por exemplo, a galera que trabalha aqui e não entende de empreendedorismo e tal, e foi uma coisa que eu só comecei a aprender também depois que eu comecei a empreender, que nas empresas eu ficava bravo, eu quero ganhar mais, eu mereço, não sei o que e tal. Que a questão não é, vou aumentar o seu salário para o mês que vem você ganhar mais. Quando eu aumento o salário de alguém aqui na UBU, eu estou pensando na sustentabilidade desse salário para daqui 2 anos. Exato. Será que eu vou conseguir continuar pagando bem para essa pessoa e para todos os outros? Então, é uma conta muito mais difícil, né? Porque você fala, agora de repente eu tô num hype de publicidade, saiu do Big Brother. Cara, você sabe que você vai ter um super boom ali, mas depois você vai ter que entrar numa velocidade de cruzeiro, talvez você tenha um platô e tal. Então, tudo isso é muito doido, assim. É muita doideira. E é uma coisa que eu nunca quis. Assim, eu gosto. E eu vou te falar que eu gosto e eu acho ótimo, excelente. Não, mas dá um tesãozinho. Quando mas... você olha a coisa organizadinha. É excelente, excelente. Mas não é nada que eu, tipo, almejei um dia na minha vida. E isso é muito louco. Isso é muito louco. É o empreendedorismo na marra. Né? Isso é muito doido, cara. Mas o quanto você acha que isso te modificou como pessoa? Porque, cara, eu falo que as duas coisas me salvaram e é real quando eu falo isso. Eu também, sou de Santos, cara, enfim... Historinha do menino pobre, né? Que deu certo, sei o que e tal, mas o menino branco, bonitinho, então que já saiu na frente, mas que, tipo, foi lá, cresceu e, cara, a comunicação e empreendedorismo salvaram a minha vida, assim. Isso é fato, assim. Porque me ensinaram, primeiro, conceitos de como me apresentar para o mundo, conhecer o mundo, não sei o quê.
como falar com as pessoas e como ser aceito, porque é importante ser aceito no fim das contas, e como gerir as conquistas que iam aparecendo, né? Como gerir as coisas. Como é que foi pra você o empreendedorismo? Porque você já era um cara extremamente inteligente, um cara de muito estudo, de muita potência de comunicação naturalmente. Que bom. O empreendedorismo, ele chegou como e ele mudou o que pra você? Eu acho que a primeira coisa foi que mudou minha qualidade de vida. E não só a minha qualidade de vida, mas a qualidade de vida da minha família. Porque acho que a nossa história tem uma semelhança nisso, assim. Não dá pra eu, só eu, tipo, tô ganhando grana, tô fazendo isso, se a minha mãe ou meu pai tá morando numa casa que tá com o teto reboco caindo. Não dá pra fazer isso. Então, assim, acho que o meu bem-estar e o bem-estar da minha família foi muito alterado por conta disso, assim, sabe? Minha mãe, há 2 anos atrás... Minha mãe é paciente de diálise. Minha mãe tem um problema renal muito forte, assim. Ela faz um tratamento diariamente e tal. Não sabia disso. E é um tratamento bem desgastante pro físico dela. E ela é uma pessoa muito alegre, muito viva, muito, né? Ela tá sempre sorrindo e tal. A minha mãe fazia bolo pra vender. Então, tipo assim, ela fazia um bolinho pra vender, fazia brigadeiro pra... brigadeiro. Pra vender e tal. E aí entrei no mestrado, e quando eu entrei no mestrado, eu entrei com a possibilidade de ter uma bolsa de estudos. E aí, chegando lá, eu não consegui a bolsa de estudos, porque foi na mesma época que rolou cortes em todas as bolsas. Então, eu fui morar em outra cidade para fazer o mestrado, e aí eu comecei a vender coisas que eu sabia fazer. Então, isso foi um processo muito conturbado na minha vida. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a falar, não, eu preciso mudar isso imediatamente. Então, primeira coisa, saber administrar tudo isso e saber que isso e era tudo muito novo. Então, eu pensei, pode ser que isso não seja para sempre. Mas o que eu posso fazer agora? E quando você fala sobre a comunicação foi muito importante para mim também. Porque eu quero trabalhar com as minhas redes sociais, mas eu não quero só fazer isso. Entendeu? E aí é isso. Que história que eu vou estar contando se eu fizer isso? E é isso. Isso foi mudando a minha realidade e a realidade da minha família. Minha mãe hoje não precisa ir pra beira do fogão fazer bolo. Hoje, 4 horas da tarde, ela não pode, porque ela tem manicure. Mas ela faz bolo pra você, porque você vai visitar ela. Exato, entendeu? Tipo, eu ligo pra ela, agora eu não posso, tô na manicure. Agora eu não posso, eu tô no Pilates. É muito gostoso, né? Sabe? E o que pagar a manicure da minha mãe, pagar o Pilates da minha mãe, reformar a casa dela, o que isso gera lá na minha planilha do mês? É um negocinho, entendeu? Muito pouco, Então, tipo, se eu melhoro a qualidade de vida da minha mãe, melhora a minha qualidade de vida, minha filha, já tô feliz, sabe? Assim. E é muito doido porque é muito engraçado, é muito parecido mesmo as nossas histórias nesse ponto, né? E até nisso, eu sou muito cagão, assim, entre aspas, porque, tipo, eu quero oferecer pra minha mãe, e é especificamente pra minha mãe, porque o meu pai eu tenho uma história complicadíssima, enfim, depois é papo de bar, assim. Sim. Mas por isso, a minha mãe é o meu mundo, assim, em termos de... nesse sentido de família mesmo, né? E eu tento fazer por ela o máximo possível dentro da certeza de sustentabilidade desse padrão. Sim. Entendeu? Então, tipo... Isso, meu, a exatamente. vontade que eu tenho... E, cara, eu até tenho condições hoje de oferecer, de dar uma puta casa pra ela. Um casão com piscina, não sei o que tal. Mas eu falo, mama, peraí, mas daqui 10 anos? Né? Minha mãe é nova ainda. Minha mãe tem 60 e poucos anos. Então, se Deus quiser, ela vai viver mais 20. Então, não. Exatamente o que eu penso. Vamos lá. Então, eu, vi um apartamento legal em Santos, que era da minha avó, putz, bacana, perto da praia, mas um prédio simples, condomínio baixo. Sabe aquela coisa assim? De tipo, vou fazer o melhor possível dentro desse contexto, porque eu quero que ela fique bem e tranquila. Porque eu sei o que a gente passou na infância, de perrengue pra caramba, de, pagar o aluguel, mal não conseguir e tal, não sei o quê. Então é muito doido quando você fala isso. Mano, assim, muito legal, muito legal. E é legal ouvir isso de você também, porque... Exatamente, eu posso oferecer um monte de coisa, não sei o quê, mas... E aí? Mas elas são tão simples que elas não... Talvez ficassem até meio... Não quero tudo isso, né? Muito doido, né? Não, exatamente. Então, é de durabilidade mesmo, assim, sabe? E a mãe brinca com uma coisa que ela acha engraçada, que ela fala assim, é minha mesada. Ela fala que agora é ela que recebe mesada, assim, né? É a mesma coisa. E todo mês, Felipe, que eu falo, mãe, já mandei o seu dinheiro, já mandei esse negócio, ela fala,
Meu filho, não tá te atrapalhando? Nossa, é a mesma história, né? É a mesma Todo mês, história. cara. Nossa, Eu já tenho uma cara, mensagem pronta. que engraçado eu isso, só em cara. caminho. Que engraçado isso. É exatamente a mesma história. Mas Mas, meu filho, filho, não tá você te tá reformando, não tá te atrapalhando. Gente. Mas você vai viajar esse mês. É muito Sabe? doido, cara, é muito doido. E no fim das contas, João, assim, eu acho que essa história, a gente começa a entrar aqui em história de família e tal, mas a gente tá falando da mesma coisa, né? Porque no fim das contas, empreender é sobre gente. É? A gente tem mania de achar que CNPJ não tem CPF por trás, e sempre tem. Não existe empresa que foi autoconstituída ali. Você sempre tem CPFs no fim, né? E é por isso que tem erro também, né? Porque a gente tem que errar, a gente erra. Tem que ter erro. É. É outra filosofia muito forte que eu tenho aqui no Albu de gente, tá tudo bem errar, vamos errar. Porque errando a gente entende qual que é o limite, a gente sabe até onde a gente consegue chegar e a gente se prepara para cometer novos erros, não os mesmos. É, sim, Se exato. continuar cometendo os mesmos, aí temos um problema, né? Então, uma coisa... Mas, cara, como é que você lida? Você falou muito sobre erro, sobre esse lance de eu estudo muito pra não errar, não sei o que e tal. Mas Mas eu erro eu pra entendo o caralho. erro muito com essa naturalidade, assim, cara, sabe? Tipo, como é pra você o erro? Eu erro... Eu aprendi a lidar com ele. Porque eu me cobrava muito. Então eu errava, eu ficava bravo. Ficava com raiva. Tipo, caraca, eu não acredito que aconteceu isso. Como que eu não vi isso? Sabe? E aí, uma coisa que foi muito importante pra mim que é... Não dá pra fazer tudo sozinho. E foi aí que eu descobri que eu comecei a errar muito. Eu errava mais do que eu acertava. Falei, não dá pra fazer tudo sozinho. Por quê? Porque sou só eu e a minha cabeça. E eu e a minha cabeça, a gente não vai achar brechas. No momento em que eu sentei na cadeira, de frente com a outra pessoa, e a gente começou a discutir determinada coisa, o trabalho que a gente tinha que fazer, eu parei de errar. Assim, continuo errando, óbvio. Mas não tanto quanto eu errava. Por quê? Porque a outra cabeça vai enxergar coisas que você não tá vendo. É por isso que na hora que você me mostrou aqui, eu estava passeando aqui na Albu, você me mostrou a mesa redondinha ali e tal, que dá pra montar e tal. Eu falei, é isso, assim, sabe? Você precisa de fato conversar com a pessoa e falar, ô, o que você acha disso? É por isso que as mesas têm esse formato aqui. Exato, né? O que você acha disso? Você acha que isso pode funcionar? Acho que isso pode funcionar, acho que isso não. Vamos tentar, vamos ver como é que funciona. Vamos errar. Vamos errar, vamos ver. Acho que vai. E às vezes vai, às vezes não. Sim. Mas dá tudo certo, entendeu? Aí agora quando não dá, eu não tenho mais aquele sentimento de frustração que me deixa pra baixo. A gente se frustra, óbvio, Claro. que acho que isso é natural, mas é um sentimento de tipo, pelo menos a gente tentou, sabe? E isso é muito gostoso, assim, porque acho que a criatividade faz isso, né? Acho que criar é saber errar, saber brincar com as possibilidades, assim. Se você fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, daqui a 3 meses todo mundo vai olhar e falar, já vi isso. Sim, exato. De novo, legal. Mesmo assunto, mesmo jeito, mesma dancinha, nada contra a dancinha, eu sempre falo. Sim, mas assim, eu já vi isso. mais uma dancinha, mais um negócio, mais um discursinho igual. E é esse sentimento, assim, de... Tudo precisa ser muito novo, né? Tudo tem que ser muito imediato, você tem que sempre inovar em muitas coisas e tal. Isso é meio angustiante, dá ansiedade, né? E inovar é bom, mas calma também, né? Você não precisa também inventar roda toda semana. Uma coisa que eu aprendi muito conversando com grandes empresas, o business só reforçou, né? O meu programa CNN Business, ele só reforçou o que eu já sabia, assim. O que eu já, sei lá, desconfiava e realmente vi isso na prática. De perto, nenhuma empresa é perfeita, cara. A gente tem essa coisa de que, nossa, a empresa X, gigante, multinacional. Quando você olha de perto, cara, a gente aqui na Albu prestando serviço de comunicação para essas empresas, a gente fala assim, cara, mas como vocês não tinham, sei lá, um social media olhando para esse produto que é tão importante, que vocês investiram uma fortuna em concepção do produto e tal, não sei o que, e vocês não estavam olhando para divulgação e tal, blá blá blá. Coisas que você fala, cara, essa é uma empresa gigante, todas as empresas, todas. Mas qual é? Cara, eu sentei em mesa, João, juro pra você, assim, eu sentei em mesa com direção, dono de empresa, assim, que valia bilhão, e falava assim, bom, beleza, pra gente começar a nossa estratégia de comunicação, a gente precisa daquele basiquinho de missão, visão e valores da empresa. E aí todo mundo começava a se cutucar, tal, não sei o quê, e os caras não tinham missão, visão e valores. Aula 1 da universidade, né, do curso de administração. Os caras não sabiam qual era a missão, qual era a visão, para onde eles estavam indo, quais eram os valores que eles não abriam mão. Então, de perto, nenhuma empresa é perfeita. Por que a gente,
que é desse tamanho como empresa, vai querer ser perfeito. Vai querer ser perfeito. Né? Exatamente. Então, acho que vem muito dessa percepção também, de se permitir errar, porque essa autocobrança acaba com a gente, cara. E é muito medo também, né? Eu acho que medo é uma coisa que ronda muito isso. Porque, até mesmo pensando, por exemplo, em grandes empresas, assim, eu já trabalhei com marcas, Felipe, que eu cheguei pra marca numa reunião, e eu gosto sempre de fazer reunião com tudo, adoro uma reunião. Então, uma vez fui trabalhar com uma marca X, e aí eu cheguei e falei, gente, tô com essa ideia. E aí o cara o videomaker fez, nossa, muito bom, que não sei o que, nanana. Aí o pessoal da agência falou, nossa, muito legal, vai ser muito bom, porque vai gerar não sei o que. Aí eu, tá, acho que vamos fazer então. Aí a marca falou assim, então, a gente espera uma coisa mais conservadora. E aí a minha ideia, eu nunca consegui executá-la. Mas assim, é foda, porque é esse sentimento de frustração, mas é gerado por um medo de tipo, não, a gente precisa fazer um comercial de margarina, redondinho, bonitinho, porque é o comercial de margarina que a gente quer. Mas por que você não inova, sabe? Por que você não pega esse medo, joga esse medo fora e fala assim, vamos tentar fazer esse negócio? Se der certo, beleza. Se não der certo, sabe? Não deu. Tenta outra coisa. Mas não dá pra ter esse medo, assim. Acho que tem que... Mas esse medo rola. Esse medo rola no Rola mercado. muito, Principalmente muito. quando você tem muitos atores envolvidos, né? Sim. Você tem uma agência, você tem uma produtora, você tem a empresa, você tem o talento e tal. Se uma dessas pontas não tiver nessa vibe de inovar, cara, vai ser muito sofrido. É melhor tentar uma próxima oportunidade. Exatamente. Então, mais beleza, alinhamento, vamos né? fazer então, vamos adaptar essa ideia. Porque também eu não sou a pessoa que faz também, não vai ser do meu jeito, não vou fazer. Não. Vamos sentar então, vamos adaptar a ideia para que todo mundo fique bem, se consiga, né? Deixa eu engolir minha frustração. Deixa eu engolir minha frustração aqui. Mas é uma frustração minha, né? Tipo, é minha. Não tem... Mas no fim das contas é a sua imagem também. Mas... Né? Exatamente, mas é frustração minha e eu não posso jogar minha frustração para outras pessoas também, tipo... Porque é minha, é individual, não é nada... Então... É muito doido isso, porque a minha carreira inteira, fiquei muito brigando por isso, e é aquela coisa de... agora você não precisa mais brigar. Porque no começo da minha carreira eu precisei brigar muito para conseguir contar as histórias do jeito que eu achava que eram legais de serem contadas. E eu errava pra cacete, porque eu não sabia fazer, porque eu tinha poucas referências naquele momento. Mas chegou um ponto em que, beleza, eu já tinha sido aceito, já tinha conseguido provar que era legal, já era, sei lá, repórter do Jornal Nacional, tal, não sei o quê. E eu me via, às vezes, ainda brigando tal, e eu falava, cara... Pra quê? Não precisa mais. As pessoas falaram, beleza, vamos fazer. E eu tô, não, mas não sei o quê. Aí eu, não, tá bom. Vocês aceitaram. Não, vocês aceitaram, tá bom. Então é muito esse lance também, né, de, cara, entender até que ponto você tem que brigar. Maturidade, você não tem... né? É maturidade. É maturidade, assim, é aprender também com... a lidar com isso, assim. Hoje eu ainda brigo bastante, mas eu já percebo que eu já tô naquele ponto, o que vocês querem? Sabe? O que você me fala? Vou fazer o meu melhor com o que tiver, tá tudo certo, entendeu? Não vai Porque nada, senão tua vida vira uma eterna vai, treta, vai. Dá pra ver você sempre tem uma ideia ou outra, um negócio, uma reforma pra começar. Exato, uma reforminha nova. Daqui a pouco tô acabando, mas eu começo outra, não sei o que e tal. Mas é exatamente isso, assim, não dá pra gente também ficar brigando o tempo todo e se frustrando o tempo todo. A gente tem que gostar das coisas que a gente faz. Se no momento que você tá fazendo, você não tá feliz e você pode ter a possibilidade de fazer outra coisa, vai embora, meu filho. Eu concordo. Vai embora. Então, assim, eu tenho amigos que formaram 5 anos na faculdade, trabalharam 10 anos no negócio e aí hoje estão assim, caraca, eu não quero fazer isso na minha vida. Não era isso que eu queria. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Né? Vai tá tudo embora. Bem. Mas assim, vai embora. Mas faz não então. Não fica reclamando. Não reclama, né? então vambora. Porque, senão você fica aquele cara lá do lado, é uma merda, a vida é uma... Cara, então se movimenta. Você tem como trocar esse emprego? Eu tenho. Eu recebi a oportunidade, mas eu tenho medo de mudar de cidade. Então eu falei, não, então vai. Né? Vai embora, então, sabe? Próximos passos. Pra onde você vai? Próximos passos. Eu estou escrevendo um livro para crianças. Que legal. Nossa, para crianças eu não sabia. Estou escrevendo um livro para crianças. Acho que sai esse ano. Estou terminando ele. Que demais. Eu tô escrevendo o meu também, né? Você sabe. Sério sobre mesmo? comunicação, sai no meio do ano. Que legal, que muito bom. Me chama pros lançamentos. Óbvio, com certeza. Dificilmente você vai, porque sua agenda eu vou. É difícil, mas eu chamo. Sai fora, menino. Mas eu tô escrevendo um livro pra criança, e aí é muito doido, porque eu entrei num bloqueio criativo gigantesco.
porque eu fiquei viciado em contar a história e eu não consegui parar de escrever. E aí, na hora que eu fui ver, eu tinha um material gigantesco, que agora eu preciso editar esse material. Não, mas isso não é um bloqueio criativo, isso é uma porteira aberta criativa. Não, bloqueio né? criativo porque eu não consigo. Agora eu resumi. Caraca, um bloqueio criativo reverso, né? né? Um livro pra criança desse tamanho. Cara, que e aí eu doideira. lanço um livro infantil esse ano. Mas qual o assunto? É um livro... será que eu te falo? Você pode? Eu posso. Mas é porque eu ainda não tenho certeza se vai ser isso no final. Então não fale. Então é um livro Mas é um livro para crianças, livro para crianças. que envolve geografia, que é a minha formação, que envolve explicar para crianças dilemas daquelas perguntinhas que as crianças sempre fazem do ai, mãe, por que é isso desse jeito? Por que isso é aqui? Por que isso? Por quê? Eu tô explicando isso para as crianças. Nossa, difícil, hein? De uma forma... Por isso que eu não parei de escrever. Caraca, que desafio. E eu tô explicando isso de uma forma mais simplificada, usando referências infantis e das próprias crianças, porque não tem também muita complicação, assim. Mano, mas eu não saberia fazer isso, cara. É difícil. Eu fiz isso no primeiro livro, só que com uma linguagem mais infanto-juvenil e mais para adultos também. Então, porque isso que eu ia falar, o teu primeiro livro não é um livro para crianças. Não é um livro para crianças. Ele é um livro para curiosos do mundo, assim. Então, eu diria que acima dos 14 anos de idade, assim, sabe? Até minha mãe leu e aprendeu várias coisas. Minhas tias leram e aprenderam várias coisas, mas o menino estava na escola também aprendeu. Porque também tem uma deficiência da escola no meio disso, de tipo, você aprende que isso é desse jeito por causa disso, mas não é só isso. Então, o primeiro livro eu já conto sobre essas curiosidades e agora eu estou escrevendo um para as crianças, com uma linguagem mais infantil mesmo, assim. Que para descomplicar essas coisinhas e a gente atiçar curiosidade, sabe? Para na hora que você estiver dentro do carro ou dentro do ônibus, você olhar aquela coisa e falar, é por isso que é assim. Cara, que desafio. É por isso que a Avenida Paulista tem um negócio embaixo, sabe? Então é explicar essas coisas, assim. Também a gente tá com a temporada do programa no Multishow, todo sábado, 6 da tarde. A gente faz um programa muito legal lá. Fala um pouco sobre o programa. O programa é o Tracy Trends, a gente fala sobre cultura de rua, cultura urbana. Então a gente fala de artistas que movimentam cinema, música, arte, culinária, grafite, dança. Então a gente vai para muitos lugares, assim. Então a gente entrevista a Ludmilla, que é uma artista super bombada no Brasil e tal. Mas a gente também entrevista artistas indígenas. Caramba, que legal. Entendeu? Que fazem rap indígena Que demais. Na sua língua nativa. Tá entendendo? Então é um programa que conta histórias que por muito tempo não foram contadas na televisão. Sabe? Aquelas histórias que nunca foram contadas. De artistas que nunca puderam ter um espaço dentro do Multishow hoje, por exemplo. Cara, que demais, né? Que é o principal canal de música. Sim. Então, a gente está com o programa, eu estou escrevendo o segundo livro também agora, que deve sair esse ano. Acho que no segundo semestre ele já sai e eu vou te chamar para o lançamento. Por favor. E tem a sementinha desse business aí. E tem a sementinha desse sonho, que eu vou pegar uma consultoria. Não, vem aqui com prazer, a gente toma quantos cafés você quiser. Joãozinho, que delícia, cara. Obrigado, de verdade. Agradeço, Fiquei feliz com o convite. Muito legal mesmo, cara. E só o começo de muita coisa, né? Com certeza. Obrigado, parabéns pela tua história. Você sabe que, cara, eu te amo de paixão. Acho você um cara, assim, extremamente inspirador. Acho você um cara muito querido. Feliz que a nossa história se encontrou. Eu também, cara, eu também. Muito legal mesmo. Obrigado, tamo junto. Obrigado, sucesso. Conta com a gente. Algo é você sua também, casa, conta tá? comigo. Por favor. E é isso, gente. Você não esquece de se inscrever, compartilhar esse conteúdo, comenta aqui, manda pergunta pro João, segue esse cara. Tão inspirador pra gente. Tamo junto e bora se comunicar. Valeu, beijo.